Porque o jejum espiritual quebra o silêncio de Deus e te aproxima da sua presença. Você já se ajoelhou em oração, derramou lágrimas, clamou do fundo da alma e mesmo assim parecia que Deus permanecia em silêncio? Esse silêncio dói mais do que qualquer palavra dura, porque fere no íntimo e gera a sensação de abandono. Muitos acreditam que quando o céu não responde é porque Deus não os ama mais, mas isso não é verdade. O silêncio divino não é ausência, é um chamado para algo mais profundo. É como se o Senhor dissesse: quero que você me busque além das palavras, além dos pedidos. Quero o seu coração inteiro. Esse vazio que tantas vezes sufoca não é sinal de rejeição, mas convite para a transformação. O que você precisa entender é que existe um segredo espiritual esquecido por muitos cristãos, capaz de romper barreiras invisíveis e abrir o caminho para a presença de Deus de forma palpável. Esse segredo é o jejum, não o jejum como dieta ou mera formalidade religiosa, mas o jejum como entrega radical, como ato de fé que toca dimensões invisíveis e faz com que os céus se movam em seu favor. A Bíblia está cheia de momentos em que homens e mulheres quebraram o silêncio de Deus através do jejum. Daniel recebeu revelações profundas depois de consagrar dias em jejum e oração. Esther viu a mão de Deus salvar uma nação inteira após convocar o povo para 3 dias de jejum. O próprio Jesus iniciou seu ministério com 40 dias de jejum no deserto. Isso mostra que o jejum não é apenas uma prática, é uma chave espiritual que nos conecta ao propósito de Deus. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que o silêncio de Deus pode ser quebrado pelo jejum espiritual. Vai entender como o jejum silencia a carne, aguça os ouvidos espirituais e aproxima você da presença divina como nada mais pode fazer. Esse conhecimento pode mudar sua caminhada de fé e transformar a forma como você se relaciona com Deus. Se você já cansou de orar e não sentir resposta, se já se perguntou por que parece que Deus não fala mais, este é o momento de abrir os ouvidos e o coração. Agora você vai mergulhar no primeiro ponto dessa revelação, a dor real e intensa do silêncio de Deus, algo que atinge até os mais fortes e santos, mas que pode ser compreendido de forma diferente quando olhamos para a palavra. A dor do silêncio de Deus. Quando o céu parece fechado e nenhuma resposta chega, a alma sente um peso que é difícil de carregar. Esse silêncio gera dúvidas, medo e até a sensação de abandono. Você pode estar vivendo exatamente isso agora, orando com intensidade, mas percebendo apenas um eco vazio dentro de si. Essa experiência não é incomum. Homens e mulheres de Deus, ao longo da Bíblia, também enfrentaram essa dor. Davi escreveu em seus salmos: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13:1. Palavras de um homem que amava a Deus, mas que sentiu o silêncio como um corte profundo no coração. Jó, em meio às suas perdas, clamou desejando respostas, mas parecia que os céus permaneciam trancados. Abacuque levantou a voz com angústia e perguntou: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Abacuque 1:2. Esses exemplos mostram que o silêncio de Deus não é sinal de rejeição, mas uma experiência espiritual que até os mais fiéis enfrentaram. O que diferencia cada um deles é como reagiram diante desse vazio. Alguns desanimaram, outros perseveraram. E é nessa perseverança que o jejum se torna um recurso poderoso. O silêncio de Deus é doloroso porque confronta nosso desejo por respostas rápidas. Vivemos em um tempo onde tudo precisa ser imediato, mas no reino espiritual, os processos exigem entrega, confiança e paciência. O jejum toca justamente nesse ponto, porque quando você escolhe negar sua carne, você está dizendo: eu não vivo apenas de respostas imediatas, eu vivo da tua presença. Esse ato de rendição muda a perspectiva, porque o jejum prepara o coração para suportar o silêncio e transformar a dor em intimidade. Essa dor pode ser vista como uma oportunidade. Assim como o ouro é provado no fogo, o silêncio de Deus revela a profundidade da sua fé.
É nesse espaço de vazio que a sua confiança é testada e fortalecida. Quando você jejua nesse contexto, algo extraordinário acontece. A voz da carne diminui e a sensibilidade espiritual cresce. Você passa a perceber detalhes que antes estavam escondidos, sinais que revelam que Deus nunca esteve ausente, apenas estava esperando você silenciar o ruído interior. E se você já está sentindo que essa mensagem faz sentido para a sua vida, aproveite para se inscrever neste canal agora mesmo. Assim, quando novos conteúdos como este forem liberados, você será lembrado e continuará recebendo palavras que fortalecem a fé e aprofundam sua caminhada espiritual. Isso também ajuda para que mais pessoas que hoje vivem esse mesmo silêncio encontrem esperança e direção. O silêncio, por mais doloroso que seja, pode ser a sala de aula onde Deus nos ensina a depender inteiramente dele. O jejum não elimina imediatamente o silêncio, mas o ressignifica. Ele mostra que Deus não está calado porque se afastou, mas porque deseja que você o busque com mais profundidade. A dor se transforma em chamado e a ausência se transforma em convite. É nesse ponto que você entende. O silêncio de Deus pode ser o início de um novo nível de intimidade. O jejum como linguagem de vulnerabilidade. O jejum é mais do que uma disciplina espiritual. Ele é uma linguagem que revela fraqueza e dependência diante de Deus. Quando você decide jejuar, não está apenas deixando de se alimentar, está declarando com sua própria vida: eu não consigo sozinho, preciso de ti em cada detalhe. Essa atitude mexe com o coração do Pai, porque ele nunca rejeita um coração quebrantado e contrito. O salmista afirmou: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. O jejum é a prática que dá forma a esse espírito quebrantado. Ao negar o alimento, a carne protesta, os desejos gritam, mas é justamente nesse ponto de vulnerabilidade que a força de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse: quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. A vulnerabilidade do jejum não é sinal de fraqueza diante do mundo, é a expressão de força diante de Deus. É nesse ato de renúncia que você mostra que confia mais na presença divina do que na sua própria capacidade de sustento. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um teste para sondar a motivação do coração. O jejum funciona como um grito silencioso que responde a esse teste. Ele mostra que você não busca apenas bênçãos, mas a própria presença de quem abençoa. E quando a motivação muda, a forma como você experimenta a presença de Deus também se transforma. A vulnerabilidade se torna chave, porque ela retira o orgulho, desmonta a autossuficiência e abre espaço para a voz do Espírito Santo. O jejum é a linguagem da rendição. No secreto, quando ninguém vê, você está falando com Deus em silêncio. Eu me entrego totalmente, dependo inteiramente, espero em ti acima de tudo. Esse tipo de linguagem não passa despercebido no céu. Daniel, quando se humilhou em jejum e oração, recebeu a visita de um anjo que disse: desde o primeiro dia em que você se dispôs a buscar entendimento e a humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. Isso mostra que a vulnerabilidade, quando expressa em jejum, ecoa como clamor diante do trono de Deus. Enquanto muitos tentam lidar com o silêncio de Deus buscando distrações, você escolhe o caminho da vulnerabilidade, e é nesse ponto que a transformação começa. O silêncio não se torna mais uma barreira insuportável, mas uma ponte para experimentar algo maior. O jejum abre espaço para que a presença de Deus se manifeste em meio à fraqueza. É nesse ambiente que a voz de Deus começa a ser percebida de maneira mais clara, porque o coração já não depende mais de respostas imediatas, mas da intimidade com o Pai. Agora que você entende o jejum como a linguagem da vulnerabilidade, vamos mergulhar em um cenário ainda mais profundo: o deserto interior, o lugar onde todas as distrações são silenciadas e a voz de Deus encontra espaço para ecoar. O deserto interior e o espaço para a voz de Deus.
O deserto sempre foi, nas Escrituras, o lugar onde Deus se revela de forma mais profunda. Não é o espaço confortável, mas o ambiente da solidão, do silêncio, da ausência de recursos. É nesse vazio que o ser humano se encontra cara a cara com a sua própria fragilidade e percebe que precisa depender inteiramente de Deus. O jejum nos conduz para esse deserto interior, porque ao negar os prazeres e as distrações do corpo, nós somos levados a encarar o silêncio da alma. Esse processo não é fácil, mas é nele que a voz de Deus encontra espaço para ecoar com clareza. Quando Israel atravessou o deserto rumo à terra prometida, parecia um caminho sem sentido. No entanto, foi ali, em meio à fome, sede e solidão, que Deus falou, que o maná caiu do céu e que a presença do Senhor se manifestou como nuvem de dia e fogo à noite. O deserto foi a escola onde o povo aprendeu que não vivia apenas de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Esse é exatamente o efeito do jejum. Ele nos tira da zona de conforto e nos coloca em um terreno onde tudo o que resta é a dependência da voz divina. O deserto interior é desconfortável porque ele revela quem realmente somos. Ali não existe distração suficiente para esconder as dores e as carências. Quando você entra nesse deserto por meio do jejum, Deus começa a mostrar áreas que precisam ser tratadas, feridas que precisam ser curadas e pecados que precisam ser confessados. Esse confronto não é para condenar, mas para libertar. É nesse espaço de vulnerabilidade que a voz de Deus, antes abafada pelas preocupações da vida, se torna audível. Jesus viveu essa experiência. Antes de iniciar seu ministério, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias. Ali, enfrentou tentações. Ali, experimentou a solidão e o silêncio. Mas também ali, venceu o inimigo e saiu fortalecido para cumprir sua missão. O deserto, que parecia um lugar de fraqueza, se tornou o cenário da vitória e da preparação. O mesmo acontece com você. O jejum te leva a esse lugar de confronto, mas também de fortalecimento, porque é no vazio do deserto interior que a presença de Deus se revela com intensidade. Muitas vezes, você acha que não está ouvindo a voz de Deus, quando na verdade o coração está cheio demais de ruídos. O jejum limpa esses ruídos. Ele seca as fontes de distração, cala os barulhos internos e prepara o coração como uma terra fértil, pronta para receber a semente da palavra. No deserto interior, Deus fala de maneira simples, mas marcante. Uma palavra lida na Bíblia se torna revelação. Um versículo se transforma em resposta. Uma paz silenciosa se converte em direção. O deserto interior pode parecer árido, mas é nele que a água da vida brota. É nesse ambiente de silêncio e vulnerabilidade que a alma se abre para ouvir a voz que antes parecia distante. O jejum cria o espaço necessário para esse encontro. E quando você entende essa realidade, começa a enxergar que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação para algo maior. Agora que compreendemos o deserto interior como espaço onde a voz de Deus ganha força, precisamos avançar para entender como o jejum tem o poder de quebrar um ciclo muito comum nos dias de hoje. A ansiedade espiritual que sufoca a fé e impede de perceber a presença de Deus. O jejum e a quebra do ciclo de ansiedade espiritual. A ansiedade é uma das maiores inimigas da vida espiritual. Ela age como um ruído constante, acelerando pensamentos, sufocando a paz e gerando a sensação de que precisamos de respostas imediatas. Muitos oram e, quando não percebem retorno imediato, já concluem que Deus está distante. Esse ciclo se repete dia após dia. Oração, silêncio, frustração, dúvida. O coração se torna pesado, a mente inquieta e a fé perde força diante da ansiedade. O jejum entra justamente nesse ponto como uma chave que interrompe esse padrão destrutivo. Quando você jejua, sua mente desacelera, porque o corpo é forçado a abandonar o excesso e se recolher ao essencial. A cada refeição negada, o coração é lembrado de que o sustento verdadeiro não vem do prato, mas da palavra viva. É por isso que Jesus declarou:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa verdade coloca fim ao ciclo de ansiedade espiritual, porque redireciona o foco. Em vez de buscar a solução imediata, você aprende a descansar na suficiência de Deus. A ansiedade é alimentada pelo desejo de controle. Queremos que Deus fale agora, que responda do nosso jeito, que abra portas na nossa hora. Mas o jejum retira esse controle da nossa mão e nos ensina a confiar. Ele nos mostra que não estamos no comando e que o tempo de Deus é perfeito. Esse aprendizado é libertador, porque quando o coração aceita que não precisa correr atrás de tudo, a paz começa a invadir a alma. É nesse ambiente que o silêncio de Deus deixa de ser motivo de desespero e se torna oportunidade de maturidade. No jejum, a ansiedade perde força porque a alma se disciplina. É como se cada desejo negado fosse uma lembrança de que a fé precisa assumir o lugar da pressa. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Filipenses 4, 6, 7. O jejum se torna a prática que dá corpo a essa orientação: apresentar, confiar e descansar. Muitos que vivem na ansiedade espiritual dizem não ouvir Deus porque estão esperando uma voz audível ou uma resposta espetacular. Mas o jejum ensina a perceber Deus nos detalhes, nas pequenas confirmações, na paz que surge quando tudo ao redor ainda está em silêncio. Ele quebra o ciclo da pressa e abre caminho para a serenidade. Esse processo não apenas muda a percepção do silêncio, mas transforma a forma como você lida com as pressões da vida. Quando a ansiedade espiritual é quebrada, o coração se torna um lugar de repouso para a voz de Deus. O silêncio já não gera desespero, mas expectativa. A espera já não é insuportável, mas se transforma em esperança. O jejum é o freio que a alma precisa para lembrar que Deus fala no tempo certo e que sua presença é suficiente em qualquer circunstância. Agora que você entende como o jejum interrompe o ciclo da ansiedade e abre espaço para a paz de Deus reinar em sua mente, precisamos avançar ainda mais fundo para compreender a força oculta do silêncio dentro do jejum. Um silêncio que não é ausência, mas preparação para a revelação. A força oculta do silêncio no jejum. Quando alguém decide jejuar, espera-se que tudo se torne claro rapidamente, que a voz de Deus se manifeste de forma imediata. Mas o que muitos não percebem é que no início do jejum, o silêncio pode até se intensificar. Esse silêncio, longe de ser um sinal de abandono, é uma ferramenta de Deus para moldar o coração. É nesse espaço aparentemente vazio que a força oculta do jejum se manifesta, porque o silêncio não é ausência, é preparação. Assim como a semente precisa ficar escondida no solo antes de brotar, o jejum coloca a alma em um terreno de espera silenciosa. Nada parece mudar do lado de fora, mas dentro de você algo já está sendo transformado. O silêncio força a fé a amadurecer, porque quando não há sinais visíveis, você aprende a confiar no caráter de Deus e não nas circunstâncias. Esse processo gera raízes mais profundas, tornando sua fé inabalável. A Bíblia mostra como esse silêncio é fértil. Elias, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, entrou em desespero quando não ouviu imediatamente a direção de Deus. Ele se escondeu em uma caverna e ali o Senhor não falou nem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas falou em um sussurro suave. 1 Reis 19, 11, 12. Essa passagem revela que o silêncio durante o jejum pode ser o ambiente perfeito para perceber a voz de Deus em sua forma mais delicada e íntima. O silêncio no jejum também desarma a pressa. Ele coloca o coração em sintonia com o tempo de Deus, não com o nosso. Ao invés de buscar respostas imediatas, o jejum ensina a esperar. Essa espera não é passiva, mas ativa, porque enquanto você jejua, o Espírito Santo trabalha em áreas ocultas, preparando o terreno para uma resposta que só virá quando o coração estiver pronto para recebê-la.
Esse silêncio pode parecer incômodo no início, mas é justamente nele que a presença de Deus se torna mais clara. Quando tudo se aquieta, até os menores sinais se tornam perceptíveis. Uma paz inexplicável pode surgir no meio do jejum, e essa paz é a prova de que Deus está ali, mesmo sem palavras audíveis. Essa força oculta transforma a ausência em presença e o vazio em plenitude. Ao compreender essa realidade, o silêncio deixa de ser interpretado como frustração e passa a ser visto como treinamento espiritual. O jejum ensina a discernir o movimento de Deus no oculto, mostrando que o céu não está parado, apenas está trabalhando em silêncio. E quando o tempo certo chega, aquilo que parecia estéril floresce com intensidade. Agora que entendemos a força oculta do silêncio no jejum, vamos dar um passo além e enxergar como essa prática não é apenas pessoal, mas também um grito invisível no mundo espiritual. Um clamor silencioso que ressoa diante do trono de Deus. O jejum como grito invisível no mundo espiritual. O jejum pode parecer, aos olhos humanos, um ato silencioso e escondido. Você não anuncia, não mostra, não exibe. Mas no mundo espiritual, ele é um grito que ecoa com força diante de Deus. Jesus deixou claro em Mateus 6, 17 e 18 que o jejum deve ser feito em secreto, não para impressionar os homens, mas para ser visto pelo Pai que está em oculto. E quando o Pai vê esse ato de humildade e renúncia, ele responde em público. Isso mostra que o jejum é uma arma silenciosa, mas de impacto estrondoso nos céus. Cada vez que você nega sua carne para buscar mais de Deus, algo se move no invisível. O inimigo percebe que você está saindo da superfície espiritual e entrando em territórios mais profundos. Por isso, muitos relatam lutas mais intensas durante o jejum. Essa resistência é a prova de que o grito da sua consagração está sendo ouvido. O diabo teme homens e mulheres que jejuam, porque sabe que eles não estão apenas buscando bênçãos, mas estão se tornando íntimos da presença de Deus. A Bíblia nos dá exemplos claros desse grito invisível. Daniel, ao se humilhar com jejum e oração, moveu os céus de tal forma que um anjo foi enviado com resposta. A batalha espiritual foi tão intensa que o mensageiro celestial declarou que foi impedido por 21 dias, até que Miguel, um dos príncipes do exército de Deus, veio em seu auxílio. Daniel 10, 12 e 13. Isso prova que o jejum não é apenas uma prática devocional, é uma convocação de guerra no mundo espiritual. Quando o cristão jejua, ele está declarando com sua vida que não se rende à carne, mas ao espírito. Esse grito invisível é como um clamor que ultrapassa palavras e alcança o coração de Deus. É como se cada refeição negada se tornasse uma oração silenciosa que sobe como incenso diante do trono. Esse tipo de consagração não passa despercebido. É o segredo que transforma orações comuns em clamores que abalam estruturas invisíveis. Muitos acreditam que Deus está em silêncio, quando, na verdade, o céu já está em movimento desde o primeiro dia do jejum. Pode ser que a resposta ainda não tenha chegado aos seus olhos, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. O jejum abre caminho para batalhas espirituais que você não vê, mas que estão sendo vencidas em seu favor. Ele é o grito que chama a atenção de Deus e mobiliza os céus em direção à sua vida. Agora que entendemos o jejum como esse grito invisível que ecoa no mundo espiritual, precisamos enxergar como essa prática também desperta algo dentro de nós, uma sensibilidade espiritual única que nasce justamente da fome física. A sensibilidade espiritual desperta pela fome física. A fome é um dos instintos mais fortes do ser humano. Quando o corpo clama por alimento, é como se todos os sentidos se voltassem para suprir essa necessidade. Mas, no jejum, essa fome é redirecionada. O corpo pede pão, mas o espírito começa a desejar a palavra. Esse deslocamento da atenção gera algo poderoso, uma sensibilidade espiritual que muitas vezes estava adormecida. Ao negar a si mesmo, você permite que o Espírito Santo amplie sua percepção e faça você enxergar o que antes passava despercebido.
Foi exatamente isso que Jesus ensinou ao ser tentado no deserto. Depois de 40 dias sem comer, ele respondeu a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A fome física não o enfraqueceu espiritualmente, pelo contrário, despertou nele uma sensibilidade tão aguçada que ele discerniu a tentação e a venceu com a palavra. O jejum não alimenta o corpo, mas fortalece a alma, porque expõe a dependência real que temos do Pai. Quando o estômago se esvazia, os ouvidos espirituais se abrem. Pequenas impressões que antes você ignorava passam a ter peso. Um versículo lido parece saltar das páginas da Bíblia e falar diretamente com você. Uma oração curta se torna profunda e carregada de significado. Até mesmo o silêncio deixa de ser vazio e passa a transmitir a paz que excede o entendimento. Essa é a sensibilidade que o jejum desperta. Essa fome física cria uma conexão íntima entre a sua fragilidade e a força de Deus. É como se cada desconforto lembrasse que a sua vida não depende de nutrientes apenas, mas da presença contínua dele. Paulo explicou isso quando disse que o homem exterior se desgasta, mas o interior se renova dia após dia. 2 Coríntios 4:16. O jejum enfraquece a carne para fortalecer o espírito, e essa troca é o que desperta a percepção daquilo que é eterno. Essa sensibilidade não é apenas mística, ela é prática. Você começa a discernir situações com mais clareza, a identificar ataques espirituais de forma mais nítida e a receber direções divinas em momentos de decisão. A fome física é o gatilho que libera a atenção para aquilo que realmente importa. É como se os olhos espirituais fossem ajustados para enxergar em meio à escuridão. Agora que entendemos como a fome física abre espaço para a sensibilidade espiritual, precisamos avançar para um ponto ainda mais profundo. O jejum não apenas desperta percepções, ele também alinha o coração humano com o propósito de Deus, transformando desejos pessoais em vontade divina. O jejum como alinhamento com o propósito de Deus. O jejum não tem o objetivo de convencer Deus a fazer a nossa vontade. Ele não é uma moeda de troca, nem um sacrifício para manipular o céu. O verdadeiro jejum é um ato que alinha o coração humano ao coração divino. Quando você jejua, o foco deixa de ser apenas aquilo que você deseja alcançar e passa a ser quem você está se tornando na presença de Deus. É nesse processo que a vontade dele se torna mais clara. E o propósito para a sua vida começa a se revelar com intensidade. O profeta Isaías registrou as palavras do Senhor sobre o verdadeiro jejum. Acaso não é este o jejum que escolhi? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Isaías 58:6. Esse texto mostra que o jejum não se resume a negar comida, mas a alinhar atitudes, pensamentos e decisões com o caráter de Deus. Ele nos afasta do egoísmo e nos aproxima da justiça e da compaixão que brotam do coração divino. No jejum, desejos pessoais começam a perder força. Aquilo que parecia urgente pode ser substituído por algo eterno. Muitas vezes você inicia um período de jejum pedindo respostas para determinada área, mas durante o processo percebe que a oração mudou. O que antes era Senhor, faça a minha vontade se transforma em Senhor, cumpra a tua vontade em mim. Essa mudança de perspectiva é a prova de que o jejum está cumprindo seu papel de realinhar o seu coração. Esse alinhamento não é apenas interno, ele também gera impacto externo. Pessoas que jejuam e oram passam a refletir mais claramente a imagem de Cristo em suas atitudes. Decisões tomadas depois de um período de jejum carregam mais sabedoria e discernimento. O Espírito Santo molda a mente e prepara o coração para obedecer, mesmo quando a resposta não é a que esperávamos. Esse processo fortalece a fé, porque a confiança deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar no caráter de Deus. O jejum é como ajustar a sintonia de um rádio. Quando o sinal está cheio de interferências, não importa o quanto você aumente o volume, o som não fica claro. Mas quando a sintonia é corrigida,
a voz se torna nítida. Assim acontece com a alma no jejum. O alinhamento elimina ruídos e prepara você para ouvir com clareza a direção de Deus. Esse é o segredo para viver debaixo de propósito, e não apenas de desejos momentâneos. Ao compreender que o jejum é uma ferramenta de alinhamento com a vontade de Deus, você percebe que ele não apenas aproxima o coração humano do divino, mas também abre espaço para experiências profundas. E é nesse ponto que o silêncio começa a ser quebrado, porque a voz de Deus deixa de ser apenas promessa e passa a se tornar experiência viva. Quando a voz de Deus se torna experiência viva, o silêncio de Deus não é eterno. Para aqueles que perseveram em oração e jejum, chega o momento em que a voz divina se manifesta não apenas como entendimento, mas como experiência concreta. Essa voz não se limita a palavras audíveis, ela pode se revelar em paz profunda, em direção clara para uma decisão, em consolo que cura feridas antigas ou em revelações que transformam completamente a caminhada espiritual. Quando o coração é moldado pelo jejum, ele se torna terreno fértil para receber essas manifestações. A Bíblia está repleta de exemplos em que o jejum abriu caminho para experiências vivas com Deus. Após 3 dias de jejum, Esther entrou na presença do rei e viu a intervenção divina mudar o destino de uma nação inteira. Daniel, depois de se humilhar em jejum, recebeu visões e respostas celestiais que marcaram a história. O próprio Jesus, ao jejuar no deserto, experimentou a voz do Pai, sustentando-o em meio às tentações e preparando-o para iniciar seu ministério. Esses relatos mostram que o jejum não apenas atrai a presença de Deus, mas transforma essa presença em algo palpável e transformador. Na prática, isso significa que o silêncio, que antes era doloroso, passa a ser substituído por impressões claras. Um versículo que você lê durante o jejum pode se tornar resposta direta de Deus. Uma oração que parecia comum passa a carregar uma unção diferente. Um sonho pode se transformar em revelação. Até mesmo situações cotidianas podem trazer sinais de que Deus está falando. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva, moldando sua visão e fortalecendo sua confiança. Essa experiência viva da voz de Deus não depende apenas do momento de jejum, mas do coração que aprendeu a esperar e confiar. O jejum prepara o interior para reconhecer o mover do Espírito Santo e valorizar cada detalhe da manifestação divina. A partir daí, o silêncio já não é interpretado como ausência, mas como parte do processo que antecede o encontro. Quando a voz de Deus se torna experiência, você não apenas ouve, mas sente, vive e testemunha. Esse é o resultado do processo. A oração se torna mais profunda, a fé mais madura e a intimidade mais intensa. O silêncio inicial foi apenas o prelúdio de uma revelação maior. E quando essa experiência acontece, ela marca a vida de forma definitiva, porque nada mais é capaz de abalar a certeza de que Deus fala e se revela. Agora que entendemos como a voz de Deus se torna experiência viva no contexto do jejum, precisamos chegar ao ponto culminante desta jornada. A conclusão impactante que mostra como esse caminho nos conduz do silêncio à transformação pela presença real do Senhor. Do silêncio à presença transformadora. O jejum nos ensina que o silêncio de Deus nunca foi abandono, mas preparação. Ele nos conduz do desespero inicial até a revelação viva, moldando nosso caráter, silenciando nossa carne e abrindo nossos ouvidos espirituais. Quando esse processo chega ao fim, o que permanece não é apenas a lembrança de um período de consagração, mas a marca indelével da presença de Deus que transforma o interior. É nesse ponto que o vazio dá lugar à plenitude, a ausência se converte em comunhão e o silêncio se torna a voz clara que guia cada passo. Essa presença transformadora não significa ausência de lutas ou de provações. Pelo contrário, ela fortalece o crente para enfrentar batalhas com a certeza de que não está sozinho. Foi assim com Esther, que saiu de um jejum com coragem para se apresentar diante do rei. Foi assim com Daniel, que recebeu respostas que mudaram a história de Israel. Foi assim com Jesus,
que após o jejum no deserto saiu em poder para iniciar seu ministério. O que esses exemplos revelam é que o jejum não apenas traz direção, mas gera transformação interior que se reflete em autoridade espiritual. O silêncio, que antes causava angústia, passa a ser compreendido como parte do processo pedagógico de Deus. Você aprende que não precisa mais viver de sinais imediatos, porque a presença dele já é suficiente. Essa transformação muda não apenas a forma como você ouve, mas também como você vive. Sua fé se torna mais firme, seu discernimento mais claro, seu coração mais sensível. O jejum não foi apenas uma prática, mas um divisor de águas que o levou da superficialidade para a profundidade. E é aqui que o convite se torna inevitável. Se você deseja romper com o silêncio que sufoca e experimentar a presença que transforma, o caminho está diante de você. Não se trata de repetir fórmulas, mas de buscar com sinceridade. O jejum acompanhado de oração e arrependimento abre portas espirituais que palavras sozinhas não conseguem abrir. É a entrega que move céus e muda destinos. Agora você entende que o silêncio de Deus não é o fim, mas o início de um processo que culmina em encontro. E esse encontro não apenas consola, mas transforma. Se essa mensagem falou ao seu coração, entregue-se a esse caminho e experimente o que significa viver guiado pela presença real do Senhor. E se deseja continuar recebendo revelações como esta, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam descobrir esse segredo espiritual. O silêncio de Deus pode ter marcado sua vida até aqui, mas a presença transformadora dele está pronta para marcar a sua eternidade. O silêncio de Deus nunca foi ausência, mas uma preparação para revelar algo maior. Quando você olha para trás e percebe como caminhou nesta jornada, vê que cada etapa do jejum foi um convite para sair da superficialidade e mergulhar na profundidade. O que antes parecia vazio, agora se mostra como espaço que Deus usou para trabalhar em áreas ocultas do coração. Essa transformação não é apenas momentânea, ela marca a vida inteira, porque a presença de Deus, quando se manifesta, não apenas responde, mas muda quem nós somos. A verdade é que o jejum não convence Deus a falar, ele prepara você para ouvir. Ele não acelera o tempo de Deus, mas fortalece a sua fé para esperar o tempo perfeito. E quando esse momento chega, a resposta deixa de ser apenas uma palavra e se torna experiência viva. É nesse ponto que você descobre que não precisa mais buscar sinais constantes, porque a presença dele já é suficiente. Se esta mensagem falou com você e trouxe clareza ao seu coração, inscreva-se neste canal para continuar recebendo revelações que podem fortalecer sua fé. Ao curtir e compartilhar este vídeo, você se torna parte de algo maior, ajudando outras pessoas que hoje podem estar vivendo o mesmo silêncio que você já enfrentou. Juntos podemos espalhar a verdade de que a presença de Deus é real e acessível para todos os que o buscam com sinceridade. Agora vamos orar. Senhor, neste momento coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu esta mensagem. Tu conheces o coração delas, as lutas que carregam em silêncio e as lágrimas que ninguém vê. Pai, para muitos, o silêncio tem doído, mas eu oro para que este silêncio seja transformado em encontro com a Tua presença. Que através do jejum e da oração, o coração deles seja fortalecido, a ansiedade seja quebrada e a paz que vem de Ti invada cada área da vida. Que a Tua voz seja percebida de maneira clara, seja através da palavra, de um sonho, de uma direção, ou até mesmo de uma paz silenciosa, que confirma a Tua presença. Renova a fé, restaura a esperança e mostra que o Senhor nunca os abandonou. Pai amado, que este seja o tempo em que os céus se abrem sobre cada um e que a intimidade contigo cresça dia após dia. Em nome de Jesus, eu oro e creio que o silêncio já está sendo transformado em resposta e a ausência em presença. Amém.